Graça e paz, querido. Que alegria ter você aqui conosco em mais uma aula do módulo 6. É isso aí, estamos no módulo 6, fases do crescimento. Que matéria tremenda, que matéria poderosa. Saber que a nossa fase espiritual, ela também tem aí uma analogia com a fase natural do crescimento do ser humano, né? Falamos aí já acerca da primeira infância, recém-nascido, e falamos aí das características que tem a criança na primeira infância, e hoje nós estamos entrando aí no período da meninice, o período da meninice. Efésios capítulo 4, verso 14, o apóstolo Paulo nos diz assim: para que não sejamos mais meninos inconstantes. Então ele mostra aqui uma característica da meninice, a inconstância. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Ele fala sobre a importância dos 5 ministérios para ministrarem, trabalharem junto, para que venhamos sair da meninice, venhamos sair da primeira infância. A palavra no grego original aqui é paidion. Paidion significa uma criança, criancinha, criança nova. Também é usada essa palavra no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 59. E aconteceu que ao 8º dia vieram circuncidar o menino, paidion, e lhe chamavam Zacarias, o nome de seu pai. Versículo 80 também usa essa mesma palavra. E o menino crescia e se robustecia em espírito e esteve nos desertos até o dia em que havia de mostrar-se a Israel. Vemos aqui o crescimento de João Batista, filho de Zacarias. Capítulo 2, versículo 17. E vendo-o, divulgaram a palavra que acerca do menino lhes fora dita. Que acerca do menino lhes fora dita. Versículo 21. E quando aos 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. Versículo 27. E pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus, para com ele procederem segundo o uso da lei. Versículo 40 de Lucas 2. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Hebreus capítulo 11, versículo 23. Hebreus 11, 23. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Hebreus capítulo 2, versos 10 a 16. 2, 10 a 16. Porque convinha que aquele para quem são todas as coisas e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Porque assim o que santifica como os que são santificados são todos de um, por cuja causa não se envergonha de lhes chamar irmãos, dizendo: anunciarei o teu nome a meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez, porei nele a minha confiança, e outra vez, eis-me aqui a mim e aos filhos que Deus me deu. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Porque, na verdade, ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão. 1 João ainda, capítulo 2, versos 10 a 18. Aquele que ama seu irmão está na luz e nele não há escândalo, mas aquele que aborrece a seu irmão está em trevas e anda em trevas e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Filhinhos, vos escrevo porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Pais, escrevo-vos porque conhecestes aquele que é desde o princípio. Jovens, escrevo-vos porque vencestes o maligno. Eu vos escrevi, filhos, porque conhecestes o Pai. Eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Não ameis o mundo e nem o que no mundo há.
se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Filhinhos, é já a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muito se tem feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Então nós observamos aqui, há uma fase de crescimento, há uma fase de mudança, há uma fase onde nós vemos aí, encerra-se um ciclo, inicia-se outro ciclo. Quando a criança chega na fase da meninice, ela começa a comer a comida um pouco mais sólida, ela começa a comer a comida mais consistente. Isaías capítulo 28, versos 9 e 10. A quem, pois, se ensinaria a ciência, e a quem se daria a entender o que se ouviu, ao desmamado e ao arrancado dos seios? Porque é mandamento sobre mandamento, mandamento e mais mandamento. Regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui e um pouco ali. Lógico que há fases de infância, há fases da criança, e é preciso crescer, ir crescendo para adquirir conhecimento. E esse conhecimento, na verdade, nós observamos que ele é necessário. Isso aconteceu com todo ser humano e inclusive com o Senhor Jesus Cristo. Se nós voltarmos aqui para o texto de Lucas, Lucas capítulo 2, versículo 40 a 52. Evangelho segundo Lucas, capítulo 2, do 40 ao 52, nos diz assim: E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. E tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém e não o souberam seus pais. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram caminho de um dia e procuravam-no entre os parentes e conhecidos. E como o não encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passado 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviram admiravam a sua inteligência e respostas. E quando o viram, maravilharam-se e disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizestes assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele lhes disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhe dizia. E desceu com eles e foi para Nazaré, e era-lhe sujeito. E sua mãe guardava no coração todas essas coisas. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e com os homens. Jesus tinha um crescimento, não só em estatura, mas também na graça. E esse crescimento, na verdade, agora ele está com 12 anos, ele vai para a festa do Bar Mitzvah, ele vai para a festa que o pai dá na adolescência do filho, e a importância de nós observarmos que ele se interessa pelos negócios de Deus. Ele ficou na casa de Deus para poder conversar acerca das coisas do reino. Agora, temos que entender que as crianças têm pais, e esses pais, espiritualmente, também acontecem assim. Como temos falado até aqui, existe um paralelo da vida espiritual para com a vida natural. 1 de Coríntios, capítulo 4, versículos 14 e 15. Não escrevo essas coisas para vos envergonhar, mas admoesto-vos como meus filhos amados, porque ainda que tivesses 10.000 aios em Cristo, não teríeis, contudo, muitos pais, porque eu, pelo Evangelho, vos gerei em Jesus Cristo. Então, na verdade, nós observamos aqui aios, tutores ou cuidadores, os pais espirituais, que são necessários para que haja um desenvolvimento no espírito, para que haja um desenvolvimento no crescimento espiritual também. Precisamos aprender a se submeter a toda autoridade, a submeter à autoridade, sabendo que toda autoridade foi estabelecida por Deus. Romanos capítulo 13, verso 1 e 2. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso,
Quem resiste à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Hebreus capítulo 13, verso 17. Hebreus 13, 17. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a ele, porque velam por vossa alma como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Mais uma vez falando aqui sobre a importância de autoridades. Precisamos aprender a diferença, discernir entre o bem e o mal. Toda criança precisa de instrução. Como já falamos, toda criança nasce sem o senso latente definido e precisa ser definido pelos pais, precisa ser trabalhado, ensinado pelos pais. Provérbios de Salomão, capítulo 12, versículo 1. O que ama a correção, ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão é um bruto. O que aborrece a repreensão é um bruto. Capítulo 13 de Provérbios, verso 1. O filho sábio ouve a correção do pai, mas o escarnecedor não ouve a repreensão. Desde o começo do livro de Provérbios de Salomão, Salomão já fala sobre a importância do conhecimento, a importância da sabedoria. Provérbios capítulo 1, versos 7 e 8. O temor do Senhor é o princípio da ciência. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Filho meu, ouve a instrução de teu pai e não deixes a doutrina da sua mãe. Ouves a instrução de teu pai e não deixes a doutrina da sua mãe. Então nós observamos algumas características da criança na fase da meninice. Uma delas é, na verdade, a inconstância ou a instabilidade. A instabilidade. É uma criança instável, aonde nós observamos que Tiago capítulo 1, versículos 5 e 6, e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não o lance em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça-a, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Então, na verdade, a instabilidade é a característica daquele que não é constante. Ou seja, não dá para depender de alguém que viva nessa inconstância. Não dá para depender de alguém que viva essa variação, essa flutuação, Tem gente que não sabe o que quer, Uma hora crê em Deus, outra hora não crê, e não existe neutralidade no mundo espiritual. Seja o vosso falar, sim, sim, e não, não. Tudo que passar disso é procedência maligna. Quando o profeta Elias vai confrontar os profetas de Baal, ele repreende justamente essa inconstância. 1 de Reis, capítulo 18, versículo 21. Então Elias se achegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o, e se Baal, segui-o. Porém o povo não lhe respondeu nada. Isso também me faz lembrar a posição de Josué antes de morrer, a determinação que ele faz diante do povo, falando com o povo acerca da decisão dele e da sua casa. Josué capítulo 24, versículo 15. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se os deuses a quem serviram vossos pais, que está da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué confronta aquela geração dizendo: escolhei hoje, toma uma decisão hoje, quem que vocês querem servir. E anos mais tarde, Elias faz o mesmo. Até quando vocês vão ficar cocheando entre dois caminhos, entre dois pensamentos? A criança na fase da meninice, nós não podemos depender dela, não se pode depender de uma vida espiritual que está na fase da meninice, como também da vida natural. São instáveis e são inconstantes. Como Tiago mesmo disse, e já lemos essa questão, o homem de coração dobre. Dobre o quê? Tem duas direções, duas visões, dois pensamentos. Vamos repetir aí, Tiago 1,8. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos.
Deus é sempre o mesmo, nele não há sombra de variação e nem mudança. Nós temos que ser imitadores de Deus. As pessoas são inconstantes porque não conhecem o caráter de Deus e não sabem e não o reconhecem como Senhor da sua vida. Ele é poderoso. Não há por que desconfiar do nosso Deus, porque Ele é fiel. Ele deu a sua palavra, Ele zela em cumprir a sua palavra. O que precisamos é aprender a ouvir a voz dEle e, indubitavelmente, seguir a voz e a instrução dEle. Pedir a direção e obedecer incondicionalmente a direção que Ele nos deu. Isaías capítulo 26, verso 3. Isaías 26, 3. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. O homem que tem sua mente transformada pela palavra e sabe a quem serve, não precisa temer nada. Não precisa ficar ansioso, não precisa ficar com medo. A mente, ela é o maior campo de batalha e o diabo faz o ataque na mente. Satanás tenta lançar o ataque na mente. Arriscamos até a dizer que o maior campo pelo qual o diabo luta é a mente do cristão. Ou seja, se ele vencer a tua mente, ele te venceu. O diabo bombardeia a mente do homem para levá-lo a dois pensamentos, a dois caminhos, né? A dois extremos. Ou ao orgulho, que a palavra de Deus diz que precede a queda, ou então a autodepreciação, aquela pessoa que não acredita no poder de Deus na vida dela. E isso, qualquer um dos dois, é uma coisa que paralisa a vida da pessoa. Então nós temos que ser levados à maturidade, temos que ser levados ao crescimento espiritual, assim como o próprio apóstolo Paulo nos disse em Efésios 4,14, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Muitos estão sendo levados por ventos de doutrina, por movimentos que passam, por movimentos que não deixa de ser apenas um vento. Mas o Senhor quer que você esteja firmado sobre a rocha, estabelecido sobre a rocha. O profeta Jeremias registra em Jeremias 31, verso 21 e 22. Ergue-te para ti, Marcos, levanta-te para ti, pirâmides. Aplica o coração à vereda, ao caminho em que andaste, regressa. Ó Virgem de Israel, regressa a estas tuas cidades. Até quando andarás errante, ó filha rebelde? Porque o Senhor criou uma coisa nova na terra. Uma mulher cercará um varão. Então nós observamos aqui o próprio profeta declarando: levanta, estabelece, põe para ti marcos, fundamentos, parâmetros, modelo. Assim como Paulo mesmo disse, sede meus imitadores, porque eu sou de Cristo. Então, todo novo convertido, ele precisa de um referencial humano, ele precisa de alguém que ele possa ver, se espelhar e imitar. Por outro lado, também a fase da meninice tem uma característica que eles são impressionáveis. O que é uma criança impressionável? É aquele que se deslumbra com tudo, né? Tudo é novo, é um deslumbramento incrível. Temos que tomar muito cuidado com essa fase para não se deslumbrar com as coisas erradas, com as coisas que Deus reprova. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, verso 1 e 2. Ora, irmãos, rogamo-vos, pois, pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Não vos movais facilmente, ou seja, a importância de você estar enraizado, alicerçado, fundamentado com uma visão da palavra de Deus. Tem a criança impressionável ou deslumbrada, conversa com um, ela muda de ideia, conversa com outro, ela muda de opinião, conversa com outro, ela já não sabe mais o que ela quer. Nós não podemos ser assim. Nós temos que estar firmados na rocha e irremovíveis. Efésios capítulo 5, verso 6. Ninguém vos engane com palavras vãs,
porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da obediência. Temos que tomar cuidado para não sermos enganados, e só não seremos enganados se nós conhecermos e colocarmos a verdade em prática. É impressionante nós observarmos como que um bancário, muitas vezes, ele reconhece a nota falsa, né? E para se reconhecer a nota falsa, basta ele ter intimidade com a verdadeira, basta ele ter experiência com a verdadeira. Não adianta ele ficar estudando as falsas, porque a falsa cada dia inventam uma. Mas se ele tem experiência com a verdadeira, e se ele tem vivência com a verdadeira, quando ele tocar em uma que é falsa, ele vai dizer, não, esse daqui não é verdadeiro. Assim tem que ser a palavra de Deus, né? Nós temos que meditar na palavra de Deus, guardarmos a verdade da palavra de Deus e não ficarmos preocupados com as heresias e as falsidades que existem por aí. Se você está enraizado na palavra, a hora que aparecer uma heresia vai testificar no seu coração, isso não está na palavra de Deus. Isso não condiz com a verdade da palavra de Deus. Então você tem que ser enraizado na verdade. Colossenses capítulo 2, versículos 4 a 8, Paulo vai instruir os irmãos de Colosso dizendo a advertência acerca das falsas doutrinas. E digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e edificados nele e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, crescendo em ação de graças, tendo de cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo a Cristo. Deus não muda, nele não há mudança, nele não há variação. Pode passar os céus e a terra, mas a sua palavra jamais há de passar. Assim como ele não muda, seus ensinos também não mudam. Então nós temos que ter a palavra de Deus como regra de fé e prática, como guia das nossas vidas, como uma peneira, como um filtro para nós podermos saber aquilo que é a vontade de Deus e o que não é da vontade de Deus. Gálatas 5, 7 a 9. Corrieis bem, quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Ou seja, porque ele não continuou na visão em que ele foi ensinado, porque ele não continuou no fundamento, na direção que ele recebeu, então, na verdade, ele foi reprovado. Corrieis bem, mas quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? E não precisa de muito, né? Basta uma pitadinha de fermento, vai contaminar, vai levedar toda a massa. Outra característica da criança na fase da meninice é que ele tem pouca fidelidade. Ele tem pouca fidelidade, ou seja, ele dá a palavra que vai fazer e de repente chega alguém com outro convite mais apetitoso, mais atraente, e ele logo volta atrás na sua palavra. 1 de Coríntios, capítulo 4, verso 1 e 2. Que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Além disso, requer-se nos despenseiros que cada um se ache fiel. Requer-se dos despenseiros que cada um se ache fiel. Precisamos ser considerados fiéis diante de Deus e diante dos homens, visto que, na verdade, o Senhor vai medir a nossa fidelidade. O Senhor vai ver se você foi fiel àquilo que você recebeu de chamado do Senhor. As pessoas precisam ver a fidelidade em nós, caráter de Deus, a imagem e semelhança de Cristo. Você precisa honrar a palavra que você deu, honrar a palavra dada. Os mais antigos, eles diziam, para ele, a palavra tinha mais valor do que o papel de cartório. É o famoso fio do bigode, que ele dava o fio do bigode como uma palavra dele, que ele iria cumprir, que ele iria fazer. Por outro lado, nós observamos também em Lucas capítulo 19, vamos ver o crivo de Deus e a forma como que Deus vai julgar todas as coisas. Observe o texto
a parábola dos 10 servos e das 10 minas. Evangelho segundo Lucas 19, de 11 a 26. E ouvindo eles estas coisas, ele prosseguiu e contou uma parábola, porquanto estava perto de Jerusalém e cuidavam que logo se havia de manifestar o reino de Deus. Disse, pois, certo homem nobre partiu para uma terra remota, a fim de tomar para si um reino e voltar depois. E chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas e disse-lhes, negociai até que eu venha. Mas os seus concidadãos aborreciam-no e mandaram após ele embaixadores, dizendo, não queremos que este reine sobre nós. E aconteceu que, voltando ele, depois de ter tomado o reino, disse que lhe chamassem aqueles servos a quem tinham dado o dinheiro, para saber o que cada um tinha ganhado e negociando. E veio o primeiro dizendo, Senhor, a tua mina rendeu 10 minas. E ele lhes disse, bem está, servo bom, porque no mínimo foste fiel, sobre 10 cidades terás autoridade. E veio o segundo dizendo, Senhor, a tua mina rendeu 5 minas. E a este disse também, sê tu também sobre 5 cidades. E veio o outro dizendo, Senhor, aqui está a tua mina, que guardei num lenço, porque tive medo de ti, que és um homem rigoroso, que tomas o que não pusestes e cegas o que não semeastes. Porém ele lhe disse, mau servo, pela tua boca julgarei. Sabias que eu sou homem rigoroso, que tomo o que não pus e cego o que não semeei. Por que não pusestes, pois, o meu dinheiro no banco, para que eu, vindo, o exigisse com juros? E disse aos que estavam com ele, tirai-lhe a mina e dai ao que tem 10 minas. E disseram-lhes eles, Senhor, ele tem 10 minas, pois eu vos digo que qualquer que tiver, ser-lhe-á dado, mas ao que não tiver, até o que tem, lhe será tirado. Nós vemos aqui Jesus falando mais uma vez por parábolas e mostramos aqui que o crivo de Deus é julgar pela fidelidade. Ele não vai cobrar por aquilo que ele não deu na tua mão, mas aquilo que ele te deu, ele quer ver a fidelidade. E toda a recompensa aqui, bem está, servo bom e fiel. Bem está, servo bom e fiel, porque fostes fiel no pouco. Então, na verdade, temos que tomar cuidado com a vida espiritual na fase da meninice, que tem pouca fidelidade. Ela precisa ser lapidada até gerar uma fidelidade eficaz. Uma outra característica da criança na fase da meninice é a curiosidade. Né? Tudo ele quer saber, mas por quê? Mas para quê? Né? Pode haver ciladas nessa curiosidade, pode haver armadilhas nessa curiosidade. E nós vemos aí até onde chega a curiosidade da criança na fase da meninice, da juventude e adolescência, né? Muitos vão procurar experimentar coisas pela curiosidade e são engodados pelos pratos de Satanás, como é o caso dos vícios, das drogas, do cigarro, da prostituição, da bebedeira e tantas outras coisas. A criança, não conhecendo as maldades existentes no império das trevas, pela curiosidade, ela pode cair nas armadilhas de Satanás e pode experimentar os manjares do diabo. A criança se deixa levar através da curiosidade. É a sede de querer conhecer e ver até onde as coisas acontecem. Toda criança ela é muito curiosa, por isso que precisa se ter um cuidado extremo. Querem saber de tudo, onde, quando, quem, por quê, para quê. A palavra de Deus nos diz para nós cuidarmos de nossos próprios negócios. E nós temos que zelar por aquilo que Deus coloca em nossas mãos. Provérbios capítulo 26, versos 17 e 18. O que, passando, se mete em questão alheia é como aquele que toma um cão pelas orelhas, como o louco que lança de si faíscas, flechas e mortandades, assim é o homem que engana o seu próximo e diz, fiz isso por brincadeira. Então nós observamos aqui, quem puxa o cão pelas orelhas pode sair mordido, né? Aquele que entra em questão alheia é como aquele que toma um cão pelas orelhas. 1 de Coríntios, capítulo 2, versos 1 e 2. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado.
Paulo vai nos dizer, não fui com sublimidade de palavras. Ele está dizendo que ele não foi com palavras difíceis, com propósito de enaltecer, com propósito de se ensoberbecer, muito pelo contrário. Ele não se propôs a explicar coisas difíceis, a não ser Jesus Cristo crucificado. Então, o primeiro propósito, o propósito de Paulo era levar Cristo, era levar a verdade do Evangelho, a mensagem do Evangelho, aprender a separar a comunhão da individualidade. Não ficar se metendo na vida dos outros, não ficar querendo saber, né, quanto cada um dava de dízimo, quanto que o outro dava de dízimo. Não, Paulo não se preocupou com nada disso. Isso é com Deus, é a fidelidade da pessoa com Deus. Paulo não se preocupou em querer descobrir coisas que não estavam aí no alcance da sua esfera. Uma outra característica que a gente vê também na meninice é a tagarelice, ou seja, fala demais. É aquela criança que não para de falar, né? Faz muitas vezes os pais passarem vergonha, são muito inocentes e falam mesmo que ingenuamente. A criança, além de ser inocente, ela é espontânea. São tagarelas e nunca aprendem o valor do silêncio. E Provérbios, Salomão nos ensina que quem fala muito erra demais, né? Então, nós precisamos estar atentos a essa verdade e não podemos cair nesse erro, nesse engano. Lucas capítulo 9, verso 28 a 36, Lucas 9, 28 a 36, a transfiguração. E aconteceu que, quase 8 dias depois dessas palavras, tomou consigo a Pedro, a João e a Tiago e subiu ao monte a orar. E estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, e as suas vestes ficaram brancas e muito resplandecentes. E eis que estavam falando com ele 2 varões, que eram Moisés e Elias, os quais apareceram com glória e falavam da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. E Pedro e os que estavam com ele estavam carregados de sono, e quando despertaram, viram a sua glória e aqueles 2 varões que estavam com ele. E aconteceu que, quando aqueles se apartaram dele, disse Pedro a Jesus: Mestre, bom é que nós estejamos aqui e façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias, não sabendo o que dizia. E dizendo ele isso, veio uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e entrando eles na nuvem, temeram. E saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. E tendo soado aquela voz, Jesus foi achado só, e eles calaram-se. E por aqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Nós observamos aqui que esses 3 discípulos viveram uma experiência extraordinária, né? Uma experiência com a glória de Deus, uma experiência da transfiguração e, mais uma vez, Pedro falando fora de hora, né? Pedro tinha esse caráter impulsivo, sempre falando e agindo antes da hora, sempre falando sem pensar precipitadamente. Então você observa que o texto nos diz, não sabendo ele o que dizia. Mestre, vamos fazer para ti uma tenda, outra para Moisés, outra para Elias. Era apenas uma experiência da glória, uma transfiguração, onde o rosto de Jesus reluzia mais que a luz do sol, assim como Moisés no monte, e agora aparece Moisés e Elias, realmente representando a lei, os profetas e a graça ali no meio, né? A lei, os profetas e a graça. Pedro deveria apenas ter observado. Isso, na verdade, Deus compôs, Deus formou o homem dessa forma, com 2 ouvidos e uma boca, para que nós possamos ouvir o dobro do que falamos, né? Para que nós possamos, pelo menos, ouvir 2 vezes mais do que as palavras que nós falamos. Assim também é na oração. Na oração nós temos que dar um tempo para Deus responder, porque muitas vezes entramos em oração reservado do nosso quarto, e achamos que a oração é só um monólogo e só falamos, não deixamos tempo para Deus responder, já dizemos o amém. Então precisamos silenciar para ouvir Deus falando conosco. Não podemos e não devemos contar para todo mundo
tudo aquilo que são os nossos sonhos, nossos projetos, nossos alvos ideais. Nós muitas vezes podemos estar contando para as pessoas erradas. E por causa da tagarelice, muitas vezes perdemos a bênção de Deus. Muitas vezes perdemos pelo muito falar, né? Tem muitas pessoas que por falar demais acumulam diversas batalhas desnecessárias. Ele apresenta um sonho, um projeto, um ideal, que ainda é um projeto, mas as pessoas já invejam, já enciumam, já perseguem e ele então trava uma batalha desnecessária. A Bíblia, ela mesma nos fala que Maria guardava para si em seu coração todas as coisas a respeito de Jesus. Tem muita coisa que não é para ser dita, tem muita coisa que não é a hora de se falar e outras que só devem ser ditas a pessoas de confiança. Nem tudo aquilo que Deus te mostra é para você falar. Tem muitas coisas que é para você orar, tem muitas coisas que é para você compartilhar apenas com pessoas de fé e confiança e muitas coisas para você falar só com a pessoa a quem Deus te mostrou. Assim também nos sonhos. Sonhos que vêm muitas vezes naturais, né? Então nem todo sonho é um sonho profético. Nós temos que aprender a discernir de Deus aquele que é profético e aquele que não é profético. Uma das nossas matérias do nosso curso vai ser sonhos e visões, que vamos trabalhar bem essa parte dos sonhos. Temos que aprender a ouvir de Deus e se você tem um tempo de oração, então separe também um tempo para ouvir de Deus, para receber instruções. Deixa Deus falar ao teu interior, falar ao teu coração. Tem muitas pessoas que pedem e não dão tempo para Deus falar, só elas que falam, e a hora que Deus vai falar, elas já dizem amém, já deitam e dormem. Isso é um tremendo erro. E muitos outros que falam sem pensar. Eclesiastes capítulo 5, versos 3 a 7. Porque da muita ocupação vêm os sonhos, e a voz do tolo da multidão das palavras. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos, o que votares, paga-o. Melhor é que não votes do que votes e não pagues. Não consintas que a tua boca faça pecar a tua carne, e nem digas diante do anjo que foi erro. Por que razão se iraria Deus contra a tua voz, de sorte que destruísse a obra das tuas mãos? Porque como na multidão dos sonhos há vaidades, assim também nas muitas palavras. Mas tu teme a Deus. Quantas pessoas falam sem pensar? Falam aí, num dito popular, falam pelos cotovelos, né? Que muitas vezes se precipita e conta e se torna, na verdade, uma pessoa arrogante, vaidosa, soberba, de querer contar todos os seus sonhos, falar tudo aquilo que tem pensado. E aí, então, nós observamos que nesse falar demais, muitas vezes faz votos de tolo. Mas quando você fez um voto, zele em cumprir, porque Deus, quando ouve você falando um voto, Deus já tem aquilo como seu, Deus já tem aquilo para si. Se você não cumprir, agora você está roubando de Deus, porque você fez voto e não cumpriu. Provérbios capítulo 10, verso 19 nos diz: na multidão de palavras não falta transgressão, mas o que modera os seus lábios é prudente. O que modera os seus lábios é prudente. Salomão fala até que até o tolo, quando ele se cala, se torna sábio. Então nós temos que aprender a ter domínio da nossa língua e temos que esperar o momento certo para falar. Por quê? Grande parte dos pecados vem através da boca, vem através da fala. E quem fala muito comete muitos erros, como por exemplo, a maledicência. A maledicência é um dos pecados da fala, ou seja, é aquela pessoa que fala mal da outra pessoa na ausência dela. Essa pessoa se torna então uma acusadora. E é terrível ter um acusador onde não há defesa, só acusação, acusação, acusação. E muitas vezes nem acusação em si, mas só o fato de falar para a pessoa: olha, eu vi você andando com fulano, eu só te digo uma coisa, toma cuidado com ele. Não falou nada de errado, não falou nada mal,
mas colocou dúvida no coração da pessoa. A maledicência, na verdade, é você falar mal de alguém na ausência dessa pessoa. Quem é o acusador? Satanás. E Satanás não precisa de ninguém fazendo o papel dele, porque ele já faz muito bem o papel dele. Então, não permita ou não deixe pessoas chegarem até você com maledicência, né? Então, nós temos que tomar muito cuidado quanto à nossa boca e refrear a nossa boca, dominar a nossa boca. Nos últimos dias, vai ter muito maledicência. Paulo já nos alertou acerca disso. O espírito de Jezabel, falado em Apocalipse, falado por João, que levanta pessoas para perseguir a palavra de Deus, para perseguir os profetas, para tentar calar a voz profética, e um espírito de insubmissão, né? Um espírito de rebelião, caluniadores se levantando para fazer calúnias dos servos de Deus. A palavra acusador no original em grego é a mesma palavra para diablo, ou seja, o acusador é aquele que faz o que o diabo gosta. O acusador é aquele que faz o papel de Satanás. Apocalipse capítulo 12, versos 8 e 9. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. O acusador, né? Ele chega diante de Deus para poder acusar a Jó. Tu vistes teu servo Jó? De onde vens? Veio de passear a terra e rodear por ela, e ele vem então, Jó te serve porque o Senhor dá muitos bens a ele, te serve por interesse, né? Segundo de Timóteo, capítulo 3, versículos de 1 a 3, segundo Timóteo, capítulo 3, versos de 1 a 3, Paulo nos diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Então fomos aí até o versículo 5, aonde nós observamos caluniadores, né? Pessoas aí irreconciliáveis, incontinentes, cruéis, obstinadas. E o conselho de Paulo é: afasta-te. Por quê? Porque gera a maledicência. E tudo aquilo que gera maledicência, na verdade, cai no espírito de manipulação de Jezabel. Jezabel, com todo aquele espírito de manipulação, domínio, soberba, ela faz uma intimidação, né? Então, a situação muito grave. Nós observamos que Miriam, a irmã de Moisés, ela contraiu lepra só por fazer um comentário. Moisés se casou com uma mulher de outro lugar, uma mulher cuxita, Moisés nem se casou com alguém do nosso arraial, nem se casou com alguém da nossa tribo, e ele acha que Deus só fala com ele. E ali então o Senhor pesou o conserto e o juízo sobre Miriam, sobre Arão. O arraial inteiro parou simplesmente pelo comentário. Não havia nada na lei que era proibido se casar com mulheres de outros lugares, mas havia um costume, uma tradição, e aí Miriam faz esse comentário acerca de Moisés ter quebrado esse costume, essa tradição, e a mão de Deus pesa sobre ela, e Moisés teve que interceder por ela para ela não morrer com aquela lepra. Provérbios capítulo 6, verso 16 a 19. Estas 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos e língua mentirosa, e mãos que derramam sangue inocente, e coração que maquina pensamento viciosos, e pés que se apressam a correr para o mal, e testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contendas entre os irmãos. Então, na verdade, as 6 coisas aborrece ao Senhor: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos viciosos e pés que se apressam a correr para o mal.
e testemunha falsa que profere mentiras. Essas 6 coisas aborrece ao Senhor. Mas a 7ª, a sua alma abomina. O quê? Aquele que semeia contendas entre os irmãos. E semear contenda entre os irmãos, na verdade, nós vamos observar que vai trazer uma consequência muito terrível. Por quê? Porque é através da fala, é através da língua. Então nós temos que tomar muito cuidado com a maledicência, tomar muito cuidado com comentário malicioso, né? Um comentário que vai fazer e não vai edificar ninguém. Então cale-se, né? Melhor você ficar calado e não deixar de edificar a pessoa, deixar de macular a pessoa. Temos que tomar cuidado. O comentário inocente também, aquele que não controla a boca, e às vezes a pessoa nos conta uma coisa e não nos pede segredo, mas nós temos que saber filtrar o assunto e saber que se a pessoa teve confiança e depositou essa confiança em você, você não tem o direito de expô-la, você não tem o direito de difamá-la, né? Isso é muito sério. Temos visto aí muitas amizades boas serem destruídas, devastadas, porque a pessoa não teve a ética de poder segurar para si um segredo que a outra pessoa contou, um particular, um pecado que ela confessou ou alguma coisa do tipo. Não é tudo que nos contam que nós podemos sair falando por aí, mesmo que não se peça segredo ou não. Provérbios capítulo 10, verso 14, os sábios escondem a sabedoria, mas a boca do tolo é a destruição. A boca do tolo é a destruição. Existem muitos pecados aí relacionados à questão da boca, como, por exemplo, a fofoca e o mexerico, né? A fofoca e o mexerico. O que é o mexerico? É a intriga, é a bisbilhotice, né? Quão lamentável nós observamos isso, este mal dentro das igrejas, dentro do corpo de Cristo, numa frequência muito maior do que nós imaginamos, né? O famoso diz que me disse, né? Quem tem levado essa fofoca, essa calúnia, tem levado muitos a servirem aos propósitos maléficos. São verdadeiros instrumentos de Satanás, né? Então, nós temos que vigiar no nosso falar para que não incorram no erro e sejam considerados por todos como fofoqueiros ou como indignos de confiança, porque o nosso Deus é um Deus que é digno de confiança. Quando a palavra de Deus nos diz, confessai os vossos pecados uns aos outros para que sareis, Tiago está falando, procure uma pessoa de confiança, uma pessoa que você possa confessar a sua culpa e possa orar com você. Há um poder resgatador na confissão, no arrependimento, no quebrantamento, há um poder libertador, mas você tem que tomar cuidado e vigiar, não é sair contando para qualquer pessoa que muitas vezes vai usar isso como álibi, vai usar isso aí contra a tua vida, tentando te ameaçar e te intimidar. Então nós observamos que, assim como o nosso Deus é um Deus de confiança, Ele é o nosso modelo, Ele é o nosso exemplo. Assim como Ele é, somos nós também. Então não fale mal dos seus irmãos, não fale mal do seu cônjuge, não fale mal dos seus líderes. Andar com mexeriqueiro nos faz mal e muito mal. Vamos ver aqui alguns textos apontando para isso. Livro de Levítico, capítulo 19, verso 16. Levítico 19, 16. Não andarás com mexeriqueiro entre o teu povo, não te porás contra o sangue do teu próximo, eu sou o Senhor. Provérbios capítulo 11, versículo 13. Provérbios 11, 13. O que anda praguejando descobre o segredo, mas o fiel de espírito encobre o negócio. Provérbios capítulo 20, verso 19. O que anda maldizendo descobre o segredo, pelo que, com o que afaga com seus lábios, não te entremetas, não te entremetas. 1 de Timóteo, capítulo 6, verso 20. Primeira carta de Paulo a Timóteo, 6, 20. Ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, tendo horror aos clamores vãos e profanos e às oposições da falsamente chamada ciência. Tendo horror
das oposições, dos clamores vãos e a oposição da falsamente chamada ciência. 2 Timóteo capítulo 2, 16. Mas evita falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. Tiago, capítulo 1, versículo 26. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã. A religião desse é vã. Além de nós termos aqui a fofoca e o mexeriqueiro, tem também um outro pecado da língua, que é a calúnia. O que é a calúnia? A calúnia é a falsa imputação a alguém de um fato definido como crime. Então é uma mentira, é uma falsidade, é uma invenção, propagar aquilo que você nem sabe se é verdade ou não, né? Então nós temos aí a importância de se ouvir os dois lados. Sempre que chegar uma notícia, dê ao outro direito, ao menos de falar, ao menos de apresentar, ao menos de se justificar. Não podemos ficar só com um lado da moeda e propagar aquilo que ouvimos se não sabemos se é verdade, né? Infelizmente, essa prática é relativamente comum dentro da igreja, dentro do arraial do Senhor, frutificando a desarmonia e uma série de consequências através das quais o corpo de Cristo é enfraquecido e o inimigo é exaltado. Então, o povo de Deus tem que estar atento e tem que estar discernindo, temos que estar continuamente, em todo o tempo, vivendo no Espírito e não permitirmos que as más conversações, que as más ações encontrem terreno propício e finque raiz em nossa vida. Se tem alguma queixa contra alguém, seja espiritual, seja maduro espiritualmente, vá até a pessoa e converse com a pessoa numa conversa franca, numa conversa ungida, né? Aprenda e resolva as pendências e não permita que o diabo use de ocasião para afastá-lo da comunhão com o eterno, né? Crente maduro não tem medo de confrontação. Por quê? Porque ele sabe que ele está andando segundo a vontade do Senhor. O confronto muitas vezes é necessário e as pessoas, para com as acusações infundadas, na verdade, elas precisam saber que vai ter que encarar a outra pessoa de quem que ela está falando. Então a palavra de Deus nos instrui, chame essa pessoa para junto, né? É uma ótima maneira de se resolver muitos problemas, muitas fofocas, muitas tagarelices, né, na igreja. Se veio falar alguma coisa acerca de alguém, olha, irmão, dá um minutinho, deixa eu só chamar ele aqui, você já fala na frente dele, que com certeza ali já é cortado mal pela raiz. O problema, ele não precisa muitas vezes ser resolvido depois que a bomba estourou. Você pode cortá-lo, você pode arrancá-lo pela raiz antes de chegar a esse ponto. Então, muitas vezes o confronto vai ser necessário para poder tirar essa posição de fofoca, de calúnia, de maledicência, do diz que me disse, né? Tito, capítulo 3, verso 2, nos diz que a ninguém infamem e nem sejam contenciosos, mas modestos, mostrando toda mansidão para com todos os homens. Mas modestos, mostrando toda mansidão para com todos os homens. Salmo capítulo 50, verso 20, 50, 20. Assentas-te a falar contra teu irmão, falas mal contra o filho de tua mãe. Estas coisas tens feitos e eu me calei. Pensavas que era como tu, mas eu te arguirei. E em sua ordem tudo porei diante de teus olhos. Então temos que tomar muito cuidado para não aceitarmos a calúnia contra ninguém. E também temos aqui mais uma situação do pecado da boca, que é a difamação. A difamação. Difamação é você tirar a boa fama que a pessoa tem ou tirar o crédito que a pessoa tem. É levar ao outro a desacreditar de alguém publicamente. Desacreditar publicamente. Isso é infamar, difamar, detrair, imputar a alguém um fato concreto e circunstanciado, ofensivo de sua reputação, conquanto não definido como crime, né?
Quando é definido como crime, é calúnia. Quando não é definido como crime, mas você tira a boa fama, isso é difamação. Falar mal, detrair. O ato de difamar, lamentavelmente, também é visível entre os crentes. A satisfação de muitos é ficar observando a vida alheia e ficar destacando os erros. E é prazeroso para estes falar da vida do próximo, né? Falam do líder, falam da autoridade, falam do pastor, falam dos presbíteros, falam dos diáconos, falam dos intercessores, falam dos recém-convertidos, dos irmãos que acabaram de chegar, falam de toda forma, né, dos mais afortunados, assim também como falam das autoridades, falam dos políticos, falam do padrão, do patrão e muito mais, né? Enfim, tudo é motivo para difamar, tudo é motivo para apontar e falar de alguém. Estes são os que semeiam discórdia entre os irmãos e são dignos da condenação eterna. Se você tem queixa contra uma autoridade, queixa contra um pastor, vai e conversa com ele, vai e se apresenta diante dele, porque em muitos casos é apenas uma má interpretação e você deixa esse gigante silencioso crescer dentro de si. Haja assim com todos os irmãos, não só como pastores ou autoridades, mas haja assim com todos os irmãos. Não crie um preconceito e não propague uma difamação, quando na verdade você não sabe o motivo real, a verdade real. Então converse como espirituais, isso é o que Paulo nos instrui. Vamos ler de novo esse texto de 2 Timóteo 3, de 1 a 5. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos e difíceis, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Tiago capítulo 4, versículo 11. Tiago 4, 11. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. 1 de Pedro 2, 1. Deixando, pois, toda malícia e todo engano e fingimentos e inveja e todas as murmurações, desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo, se é que já provastes que o Senhor é benigno. Salmo 101, verso 5. Salmo 101, verso 5. Aquele que difama o seu próximo às escondidas, eu o destruirei. Aquele que tem olhar altivo e coração soberbo, não o suportarei. Provérbios 16, 28. Provérbios 16, 28. O homem perverso levanta a contenda e o difamador separa os maiores amigos. Então toma cuidado com a difamação, toma cuidado com a calúnia, toma cuidado com a fofoca e o mexerico, né? Deus não te chamou para propagar essas coisas dessa maneira errada ou maligna, fazendo assim o papel de Satanás. Deus tem algo muito maior para você. Existem ainda outros pecados da língua, existem ainda outras características da meninice, mas nós vamos falar na próxima aula. Fique conosco, que Deus te abençoe poderosamente. Continue aí perseverando, estudando a cada dia para se apresentar aprovado diante do Deus Todo-Poderoso. Valeu demais, até a próxima!